Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente, peço desculpa a todos que estão assistindo esse vídeo que está sendo postado com atraso, justamente porque eu nos últimos dias não estava me sentindo muito bem, estava com problema na garganta e não estava conseguindo falar. Dito isso, hoje nós iremos falar sobre os resultados dos pilotos brasileiros nos Estados Unidos, desde o SF Juniors, passando para o Indy NXT, até chegar à Fórmula Indy e o foco do vídeo de hoje, que é Pietro Fittipaldi e o momento ruim que ele vive atualmente no automobilismo norte-americano. Eu já vou dando um spoiler aqui, não é culpa do piloto brasileiro. Meu nome é Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code que está aí na tela. Sem mais enrolação nenhuma, bora pro vídeo. Vamos começar então lá de baixo. O SF Juniors teve etapa no Alabama e deveríamos ter tido 4 brasileiros correndo, mas um deles, o campeão da Fórmula 4 Brasil ano passado, Vinícius Tessaro, não participou dessa etapa. Para quem ainda não sabe, o piloto brasileiro não irá mais competir nesse ano no SF Juniors. Um patrocinador acabou deixando o brasileiro, deixou de pagar e com isso o brasileiro perdeu a vaga. Dito isso, tivemos 3 brasileiros então correndo, e o melhor deles foi João Vergara. Na corrida 1 conseguiu uma 9ª posição, na corrida 2 conseguiu uma 6ª colocação, que é um ótimo resultado, sabendo que ele não está com um carro tão bom assim. Ótimo resultado para o piloto brasileiro que vai evoluindo, vai se adaptando cada vez mais à categoria. Os outros 2 pilotos não completaram a prova. Leonardo Scorpione acabou abandonando depois de um acidente na corrida 1 e abandonou a corrida 2 na 5ª volta. O último piloto, que é o que teria mais destaque aqui no vídeo, ele estava na 3ª posição quando teve o acidente, Bruno Ribeiro. E pessoal, que acidente assustador. O piloto brasileiro acabou sendo jogado para fora da pista por seu adversário e quando o voo retornou, acabou girando, ficou no meio da pista e foi atingido em T pela Ava Dobson. Acidente assustador do piloto brasileiro. Eu conversei com ele depois da prova, ele disse que realmente tomou um susto na hora ali do impacto, mas que tá tudo bem, não aconteceu nada, não teve lesão nenhuma e que tá pronto para a próxima. Mas os danos foram grandes demais e ele acabou não participando da corrida 2. Nas redes sociais, o piloto brasileiro ainda completou a informação dizendo que na hora do impacto chegou a desmaiar. Mas, como eu disse, não teve nenhuma lesão séria, tá tudo bem com ele e ele tá pronto para a próxima, vai voltar mais forte. Ainda no Alabama, aliás, as 3 categorias, o SF Juniors, Indy NXT e Fórmula Indy aconteceram no Alabama, mas na Indy NXT tivemos Caio Collet realizando uma corrida muito boa. O piloto brasileiro que errou na primeira etapa da categoria, mas consertou, conseguiu recuperar posições, terminou na 4ª posição nesse final de semana. Ótimo resultado para o piloto brasileiro, já se coloca ali no top 5 e a cada dia vai se adaptando melhor, vai se adaptando mais à categoria. Ótimo para o piloto brasileiro e vamos ficar observando porque ele sim, pessoal, é piloto para brigar pelo título. Agora sim, vamos falar de Pietro Fittipaldi e o mau momento que o piloto brasileiro vive nos Estados Unidos. No último final de semana, em Alabama, ele teve o seu pior resultado até o momento dessa temporada. Foi uma 27ª colocação, de acordo com os registros da categoria. A gente já vai falar sobre esse resultado, eu sei que vocês estão se perguntando já sobre um detalhe. O melhor resultado dele na temporada foi a corrida inicial, que foi um 13º lugar. Depois teve o Thermal Club, onde ele ficou em 12º, mas aquela etapa não vale para o campeonato. E em Long Beach, a 2ª etapa real, né, a 2ª etapa válida para o campeonato, ele terminou na 24ª posição. Inicialmente, a gente pode pensar que o piloto brasileiro não está rendendo, só que isso é mentira, pessoal. O Pietro Fittipaldi não tem culpa nenhuma nos maus resultados que ele está tendo nesse momento.
E eu explico para vocês. Começando pela primeira etapa, Pietro Fittipaldi teve um rendimento muito bom. Além de não errar em nenhum momento durante a prova, foi o piloto que mais realizou ultrapassagens e terminou à frente dos seus companheiros de equipe. Você pode até questionar, falando que um ou outro ali acabaram errando, mas como eu disse, o Pietro não errou. Erro dos outros não é culpa dele. Então, muito bem para o Pietro Fittipaldi, que conseguiu um ótimo resultado na reestreia dele na categoria. Só que depois dessa etapa começou o pesadelo do piloto brasileiro. Chegando no Thermal Club, ele até estava realizando uma boa prova, se classificou ali entre os melhores, estava ali entre os 12 que iam passar para a próxima fase daquela etapa complexa que inventaram moda ali na Fórmula Indy, só que quando estava parado nos boxes teve um problema no reabastecimento, um erro de mecânico, um erro de alguém que estava mexendo no carro do Pietro e ele infelizmente teve que abandonar, ou seja, sem culpa do brasileiro, não teve chance nenhuma. Um erro bobo, mas a gente entende que isso às vezes acontece, só não pode ficar se repetindo. E o que aconteceu na etapa seguinte, Pietro Fittipaldi, por mais que não estivesse tendo um grande rendimento, assim como nas outras provas, às vezes recuperando posição, crescendo na corrida, acabou sendo atrapalhado no final. Ele tinha sim ganho algumas posições, mas foi atrapalhado no final novamente pelo mesmo problema e um erro bobo. E isso, pessoal, para mim já é considerado algo inadmissível. Você pode errar uma vez, pode até cometer um outro erro, mas cometer um erro bobo 2 vezes seguidas, isso não pode ser perdoado. Tem que se corrigir, a Real tinha que corrigir isso, tinha que verificar os mecânicos que erraram nessa parte e tomar uma atitude para que isso não ocorresse mais. E então chegamos ao Alabama, onde foi a última etapa da Fórmula Indy. E todo mundo sabe que Pietro Fittipaldi acabou sendo tocado pelo Pato O'Ward, acabou rodando e bateu na barreira de proteção. Pietro Fittipaldi deixou espaço para o piloto da McLaren, que mesmo assim acabou errando, passou errado em cima da zebra e acabou tocando no carro do brasileiro que rodou, não tinha controle, culpa zero de Pietro Fittipaldi. Só que o que eu queria falar aqui para vocês não é da corrida em si, que Pietro estava bem, largou em 26º e estava na 20ª posição, já tinha conseguido 6 posições, recuperar 6 posições na corrida. Mas eu queria falar principalmente dos treinos e o que aconteceu neles. Pietro, obviamente, não conseguiu uma boa classificação, mas muito por conta dele não ter testado no treino livre, ou seja, ele não conseguiu acertar o seu carro para a prova, muito menos para a classificação. Isso porque logo no início de um dos treinos livres, Pietro passou reto e acabou se acidentando. A gente pode ver nas imagens do onboard que foi algo muito estranho. Eu mesmo suspeitei de início que fosse uma quebra da barra de direção. Novamente, algo inadmissível. Sorte dele que aconteceu numa curva de baixa. Imagina se isso acontece numa reta, por exemplo. Ele passa ali a mais de 200 por hora e bate de frente contra o muro. Corre inclusive risco de vida. Poderia inclusive sofrer lesões seríssimas, no mínimo. Então é algo que não pode acontecer. Mas, conversando com alguns engenheiros que eu tenho amizade, eles me falaram, pelas imagens a gente vê que o Pietro ainda consegue mexer um pouco o volante e tem uma leve resposta. Com isso, eles acreditam que não houve uma quebra, mas talvez algum encaixe ali, alguma coisa que não acertaram direito no carro. Ou seja, para esses engenheiros, houve um erro humano novamente ali com Pietro Fittipaldi. E se a gente for ver, pessoal, já são 3 erros humanos seguidos. 2 deles, erros bobos que não poderiam acontecer. Se aconteceu uma vez, não era para ter acontecido na segunda. E agora essa terceira, que ela sozinha, quebra da barra de direção ou algo que deixou de ser apertado ali, encaixado corretamente, que colocou em risco a vida do piloto brasileiro, é inadmissível. 3 erros seguidos da Real Letterman, e isso gera uma frustração tremenda. Imagina você colocar rios de dinheiro na equipe para ela cometer erro praticamente toda etapa. Claro, a gente já falou no decorrer desse vídeo, principalmente eu em outros, que Pietro Fittipaldi não deve conseguir muita coisa com esse carro nessa temporada. Vai ser uma média ali de top 13 para o piloto brasileiro, na minha opinião. Mas uma corrida ou outra dá para conseguir um resultado bom, dá para conseguir inclusive um pódio
um resultado esporádico. Acontece que, com esses erros da equipe, as chances disso acontecer diminuem drasticamente, já que deve ser só uma ou outra vez durante a temporada. Pietro só demonstrou seu real potencial até agora na primeira etapa. Todas as outras teve pelo menos um problema que atrapalhou e muito o seu rendimento durante o final de semana. A Real tem que consertar isso, tem que conversar com seu pessoal, tem que resolver essa parte, principalmente de pessoa, para que isso não se repita mais. E a gente sabe, pessoal, o que a gente espera para a próxima etapa não é em si um bom rendimento do piloto brasileiro, mas sim um outro erro da Real Letterman. Esperamos que isso mude daqui para frente e Pietro tenha pelo menos a chance de provar todo o seu potencial. Mas e aí? E para vocês? O que vocês acharam dos brasileiros nesse final de semana? Concordam comigo na parte da Real Letterman, que Pietro não teve culpa nenhuma e a equipe precisa melhorar e muito para pelo menos dar condições do piloto brasileiro conseguir algo daqui para frente? E os outros brasileiros no Road to Indy? Gostaram do Caio Collet? E o Bruno Ribeiro? Se assustaram também com o acidente dele? Digam nos comentários. Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem apoiar os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no Grid Largado. Um grande abraço e até mais.